Boa noite. Mais uma vez, um grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês aqui na Nova Semente. A Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia e ela existe por um ideal que é proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que você tenha vindo aqui nessa noite e você que nos acompanha pelo link da internet também. Um grande abraço a você. Se você ainda não veio nos conhecer, o convite está feito. Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Se você está vindo pela primeira vez na Nova Semente, em primeiro lugar, esperamos que você se sinta muito bem aqui. E se você quiser estar em contato conosco, convidamos você, na saída do programa, a deixar o seu e-mail conosco. Temos alguns tablets colocados ali na saída, processo rapidinho, e assim podemos estar em comunicação. Nessa noite, segue a série Entrevista com Deus, e nessa noite teremos o pastor Kleber Gonçalves. O pastor Felipe Tonasso está se ausentando por uma rápida, breve cirurgia. Você vai perguntar, estética? Eu vou dizer, não, ortopédica. E, enquanto isso, o pastor Kleber está de volta aqui conosco nessa noite, e é a terceira desta série de 6 mensagens desta série Entrevista com Deus. O pastor Felipe, ele escreveu esta série, e a ideia principal dele é a seguinte: o que você faria se você pudesse ter uma entrevista com Deus? Muitas vezes pensamos na ideia de que eu gostaria de perguntar muitas coisas a Deus, afinal vivemos fazendo perguntas para o céu. Mas e se a situação inversa ocorresse? Se ele parasse para te fazer algumas perguntas? Esta série explora exatamente esta conversa que sairia dessa oportunidade de uma entrevista com Deus. Não deixe de estar conosco nas próximas 3 mensagens até o final desta série. Venha, convide seus amigos. A Nova Semente é, acima de tudo, uma produtora de conteúdo. E cada vez mais estamos abrindo e diversificando e segmentando o conteúdo da Nova Semente. Em primeiro lugar, nós temos algumas programações rotineiras, além deste programa Viva, que acontece todos os sábados em 2 horários, 17 e 19 horas. O Papo Aberto é um programa voltado para os adolescentes. Ele ocorre aos sábados às 19h15. E, aliás, queremos convidar vocês, se vocês têm um filhinho, uma filhinha, nesta faixa de idade, 12, 13 a 19 anos, escolha sempre o Viva das 19 horas. O Papo Aberto está voltando hoje, depois do intervalo do break de férias, e está dando início a uma nova série chamada Star Wars, O Grande Conflito. O programa Papo Aberto ele é comandado pelo pastor Dani Bravo. Temos também o Link. Amanhã temos uma data do Link, e o Link é uma programação da juventude da Nova Semente. Periodicamente ocorre este programa aqui, quando se juntam os pequenos grupos da juventude. É um programa dedicado a louvor e testemunho sobre as experiências que esses pequenos grupos estão tendo. O Link é dirigido pelo pastor Felipe Tonasso, então amanhã teremos o Link aqui às 19 horas. E um programa que já está bem estabelecido aqui é o programa Começos, que é o programa de estudos bíblicos da Nova Semente. Esse programa ele é formatado como séries, sempre apresentado por um pastor da casa, e ele é oferecido em 3 horários e dias na semana na forma de reprise: sábado às 15 horas e segundas e terças às 19h30. Temos também os eventos da Nova Semente. Para isso, acabamos de abrir uma página no site www.novasemente.org. Ali você vai encontrar o link para a página Eventos. E estamos, no momento, com 3 eventos sendo promovidos, anunciados. No Palco 2015, temos uma data do No Palco 2015 para 30 de agosto. No Palco é a série de musicais aqui da Nova Semente. No dia 30, às 19 horas, teremos aqui o pastor e cantor Daniel Litke, e teremos uma abertura muito especial de um cantor e multi-instrumentista americano chamado Teddy Warkull. Se você ainda não comprou o seu ingresso, recomendamos que você procure aqui a loja Sementes, aberta sempre no final da programação, ou a loja virtual, também no site novasemente.org. No dia 4 de outubro, teremos aqui o Congresso Vertical. O Congresso Vertical é parte desta programação para os adolescentes. Será feito um congresso especial para eles. Não deixe de trazer o seu adolescente. Será no dia 4 de outubro. A equipe que estará organizando esse congresso é a mesma equipe
do Papo Aberto. Finalmente, teremos um fórum de conversação aqui chamado Siga-me, também no mês de outubro, mais para o final do mês de outubro. Será o segundo, tivemos um no ano passado. O Siga-me é um formato de um grupo de conversação, ou seja, transformamos aqui a Nova Semente, instalamos mesas e os participantes, de alguma forma, interagem em cima do tema. O tema deste ano será como a experiência de 12 homens, comandados por um mestre, mudou a história desse mundo. O fórum de conversa ele será facilitado pelos seguintes palestrantes: Pastor Gleber Gonçalves, Odailson da Fonseca, Felipe Tonasso, Fabiano Mendes, Amin Rodor, Edilson Valiante e Ranieri Salles. Você pode adquirir o seu ingresso, serão apenas 250 lugares. Você pode adquirir o seu ingresso, o link também está nesta área de eventos do site da Nova Semente. Você é nosso convidado. O musical dessa noite com a Andressa, dá mais um minutinho, ela vai estar aqui no palco, vai estar acompanhada pelo maestro Samuel Silva e também Todinho no violão. Queremos desejar a vocês uma excelente programação. Não se esqueçam de silenciar os seus celulares. Um grande abraço e até a semana que vem. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, minhas vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero um novo coração, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite. O amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meus semelhantes. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero mais do seu amor, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite. O amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade
de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Boa noite. Meu nome é Andressa Keck. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A próxima música que eu vou cantar fala sobre agradecimento. Eu estava comentando com os amigos que a gente estava tentando definir o que é louvor. E aí eu fiquei pensando e pensei que talvez louvor seja a forma mais bonita da gente agradecer as coisas que Deus faz para a gente mesmo, sem às vezes a gente merecer. Então essa música vai ser um louvor em forma de agradecimento. Espero que todos sintam-se com o coração grato por essas coisas que Deus faz. Às vezes a gente nem percebe que é Ele que está fazendo, mas Ele faz e Ele planeja e sempre dá tudo certinho, de acordo com os planos dEle. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste. Então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo,
isso, querido Jesus. Você nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje eu tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim, eu estive sempre escutando, ajudando e dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. É só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim? Estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho. Eu tenho um presente pra você. Voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Tudo bem? Onde você quer chegar? Que profissão quer seguir? O que faz o seu olho brilhar? Por que você está aqui? O que vai ser quando crescer? Afinal, quem é você? Esquerda ou direita? Em casa ou na rua? Comida frita, assada ou crua? Vem ou vai? Fica ou volta? Acelera ou diminui?
para ou evolui? Afinal, quem é você? Tem sonhos? Quais sonhos você tem? São individuais ou você sonha por alguém? Você coloca seus planos em prática? Para onde você vai? Um filho, 2, 3? Quando quer ser pai? Já tem filhos? Como quer criar? Quer que seja advogado, médico ou que escolha o seu próprio caminhar? Afinal, quem é você? É feliz? Faz os outros felizes? É completo? Completa a vida de alguém? Sorri à toa? Vive numa boa? Aproveita os dias por inteiro? Afinal, quem é você? Bem ou mal? O lado de cá ou o lado de lá? Você crê? Acredita de verdade? Entrega tudo? Prefere ouvir ou escuta e fica mudo? Afinal, quem é você? Da hora em que nascemos ao último suspiro antes da morte, vivemos numa cadeira como essa, a cadeira da entrevista. Perguntas a perder de vista, respostas, decisões, escolhas, convicções. Afinal, quem é você? O entrevistador sabe todas as respostas. Ainda assim ele pergunta. Nosso papel, deixar que ele responda. Ouça, escute, sinta, seja. Você pode levantar, mas só se for para alguém sentar. Muitos precisam, poucos entendem. Abra espaço, mas preencha. Porque cadeira vazia, oficina de Deus, trabalhando e esperando que o próximo a sentar seja você. Vamos orar. Bom Deus. Perguntas. Sem dúvida alguma, em nossa vida, sempre nos deparamos com perguntas. Buscamos respostas. A inquietude surge no nosso coração. Queremos compreender. Queremos encontrar aquilo que buscamos. Mas, bom Deus, há momentos em que, como este, precisamos parar para ouvir a Tua pergunta a nós. Hoje, uma vez mais, os papéis se invertem. E ajuda-nos, Senhor, aqui a ouvir Tua pergunta hoje.
possamos não apenas respondê-la de maneira apropriada, mas acima de tudo viver a atitude necessária a que possamos, Senhor, desenvolver o crescimento que Tu sonhas na nossa vida. Ó Deus, nesse momento, uma vez mais, suplico que apenas e tão somente a beleza, a graça e a perfeição do Teu Filho amado Jesus Cristo possa ser transmitido através de um instrumento imperfeito, mas que o nome dEle seja glorificado. E é no nome dEle que lhe suplico. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Alegria poder rever cada um de vocês. Sempre satisfação receber você e sua família mais uma vez aqui entre nós. Se você é um frequentador assíduo de nossa comunidade, que bom revê-lo. Já você que nos visita quem sabe pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que você, juntamente a nós, possa ter a cada semana uma experiência real com Deus. Entrevista com Deus. Esse é o título da atual série de mensagens que o pastor Felipe Tonasso iniciou 2 semanas atrás. A pergunta básica dessa série é simples. O que você faria se você pudesse ter uma entrevista com Deus? Não sei se você já parou e percebeu que a grande maioria de nós passa a vida fazendo perguntas para Deus. Situações surgem na nossa existência que nos levam ansiosamente a buscar respostas para a nossa jornada. Mas a proposta dessa série é diferente. O que aconteceria se Deus fosse o entrevistador e você e eu os entrevistados? Que tipo de respostas você daria se por alguns minutos você fosse confrontado por algumas perguntas feitas por Deus? Na primeira semana, a pergunta feita por Deus, que o pastor Felipe analisou, foi: onde você está? E por falar onde você está, quem sabe bagunça, estão perguntando: onde é que está o pastor Felipe? Está em recuperação, teve uma cirurgia no joelho, no começo dessa semana. E eu soube que das 2 últimas semanas ele começou a falar algumas coisinhas a vocês, inclusive sobre meus tacos de golfe. Ele falou sobre isso, né? Eu vou mostrar para ele para que serve taco de golfe quando ele voltar. Ele está bem, graças a Deus. Ontem nós estivemos juntos, está em recuperação. E mais algumas semaninhas, provavelmente no próximo sábado ou no outro ele vai estar de muletas. Está se recuperando da cirurgia, mas graças a Deus está bem. Onde você está? Vocês já sabem onde ele está. Está se recuperando. E ele nos falou sobre a experiência dos nossos primeiros pais. O momento em que eles decidiram tomar ali um caminho diferente daquilo que o Criador havia preparado para eles. Na semana passada, o pastor Felipe ele desenvolveu sua mensagem sobre a pergunta que Deus fez para Moisés no deserto. O que você tem em suas mãos? Para aquele homem era apenas ali um velho cajado, um pedaço de pau. Algo ordinário que, se Moisés permitisse, poderia ser usado de maneira extraordinária por Deus. E se por alguma razão você não esteve conosco nas 2 últimas semanas e gostaria de ter acesso às mensagens que já foram apresentadas, não deixe de acessar ali no nosso website www.novasemente.org. Lá você encontrará não apenas os vídeos dessa série, mas o enorme arquivo de mensagens que foram já apresentadas aqui em séries anteriores. Mas vamos à pergunta de hoje. E a pergunta de hoje ela vem de um impressionante relato que encontramos ali no Novo Testamento. Uma experiência em que Jesus Cristo, com seus discípulos, estavam juntos e decidiram atravessar o Mar da Galileia. E eu queria que você acompanhasse no telão a leitura que vou fazer rápida agora desse pequeno, mas extraordinário relato. Ouçam. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse-lhes aos discípulos, e aqui vem a pergunta de hoje: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta e o título da mensagem de hoje. Por que você é tão tímido? E aqui, queridos, timidez não é simplesmente o fato de se envergonhar por algo. A Nova Versão Internacional traduz a mesma pergunta dessa forma. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Medo. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos como seres humanos. Que isso não foi por acaso que no momento em que Deus procurou Adão, a resposta à pergunta: onde você está? Foi essa: ouvi teus passos no jardim, disse Adão, e fiquei com medo. Por isso me escondi. Medo. O primeiro sentimento que acometeu o coração do ser humano após a entrada do pecado em nosso planeta foi medo. E sem dúvida alguma nós vivemos, queridos, um mundo em que constantemente nós somos expostos a situações que de uma forma ou outra nos causam medo. Medo. E você tem medo do quê? No começo desse ano foi feita mais uma vez uma atualização. Essa lista já está aí disponível em formas diferentes, mas eu trouxe uma atualização dos maiores medos que nós temos como seres humanos. Os top 10, tá bem? 10º, de maneira regressiva. 10º maior medo do ser humano: voar. Hoje eu tinha uma viagem marcada. Em algumas horas, devia estar no aeroporto. Na madrugada recebi um e-mail da companhia aérea dizendo que por algumas dificuldades técnicas o voo estaria atrasado cerca de 4 horas. Em vez de sair às 10 e pouquinho, sairia 2 da manhã. Mas agora, depois do almoço, recebi uma outra mensagem dizendo que o voo foi cancelado. Quando eu disse para minha esposa: escuta, tem alguma dificuldade técnica no avião, ela ficou pensando, ela estava um pouco preocupada. Quando cancelou, foi um alívio geral em casa, né? Feliz, que bom que foi cancelado. Embarco amanhã, mas muitas pessoas têm medo de voar. Uma vez eu estava viajando, uma moça do meu lado, uma senhora do meu lado assim, na hora que foi decolar, perguntou: eu posso segurar na sua mão? Tanto medo que ela tinha. Coitada, apavorada. Voar, muitos têm medo de voar. 9ª na sequência: medo de cães. Muita gente tem pavor de cães. Eu conheço alguns que não pode ver um cão perto, correm, né? Desse aí até eu tenho medo, né? Olha a cara da criança. Senhor. Próximo na lista: aranhas. Tem gente que morre de medo de aranha. Próxima na sequência são pessoas que têm medo e eu tenho um pouquinho de rato e camundongo. Se eu vejo um rato, eu vou subir na cadeira. Tenho pavor de rato. Muitas pessoas, na sequência, o próximo na lista é morte, medo da morte. Na mesma lista, próximo é medo de sangue. Tem gente que não pode ver sangue. Eu também tenho um pouquinho desse negócio aí. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital com um pastor sobre um amigo que teve um acidente. Foi um domingo de manhã, eu fui todo feliz no hospital lá, feliz. Cumpri minha obrigação e entrei, e foi interessante que eu voltei para casa com o motorista. O pai da pessoa teve que me levar para casa porque eu desmaiei no hospital. Quando eu entrei, pavor de ver tudo aquilo, sangue. Aqui tem gente que tem medo, e eu um pouquinho também. A altura é o próximo grande temor do ser humano. Muitas pessoas têm medo de altura. Eu não tenho medo de voar, mas não gosto de ver aqui essa altura que já está bom demais para mim. Medo de altura. Próximo, escuridão. Gente tem medo do escuro. Na sequência é exatamente o medo
de trovões, tem gente que se apavora quando vê o céu escuro ali, os relâmpagos e os trovões. E o número 1 da lista é medo de cobras. Você não mantém medo. E eu adicionei na minha listinha, coloquei uma a mais ali. Quem sabe para nós brasileiros, está aí a foto. Pode pôr o próximo, hein? A Lava Jato, é verdade. Senhor, né? Que coisa impressionante. Cada vez fica pior, né? Dá medo de ver o que acontece. Medo. E você tem medo do quê? Isso nos leva a crer da dura realidade de que a vida, ela é perigosa. E muitas vezes, coisas que nós não esperamos acontecem. Mas como é que a gente vive nesse mundo sem medo? Onde é que a gente pode encontrar segurança, queridos? Entre tantos fatores que causam medo em nós. Ou só acontece aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Provérbios. Você não precisará ter medo de problemas inesperados, porque o Senhor mesmo será sua segurança. Deus não deseja, queridos, que nós vivamos abatidos pelas crises que surgem no nosso caminho. Você sempre as terá. Sempre. Através da sua vida. Mas a pergunta de Jesus ali aos seus discípulos, talvez ecoe, quem sabe na sua ou na minha vida. Por que você é tão tímido? Hein? Por que você está com tanto medo? E quem sabe se você estiver sentado naquela cadeira nesse momento e Deus perguntasse para você, por que você está com medo? Qual seria a sua resposta? E queridos, da experiência em que Jesus Cristo, ali com seus discípulos, o que ele passou, desse texto que li há pouco, nós vamos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Só que antes, eu quero recapitular algo sobre a vida humana. No mesmo relato nós vimos, e eu li a vocês de maneira breve, que levantou-se um forte vendaval, e as ondas ali jogavam o barquinho de um lado para o outro. A tempestade chegou de repente. Surgiu do nada. E quem sabe, você já viveu melhor o suficiente para entender muito bem o que significa essa tempestade. Vez ou outra, tempestades surgem do nada na nossa vida, mas o que são elas? São as crises, as dificuldades, os problemas que nós não esperamos mais que acontecem mais cedo ou mais tarde. As realidades sobre as tempestades da vida humana. 5 realidades. A primeira delas é a seguinte: não há como evitá-las. Em outras palavras, as crises em nossa vida são inevitáveis. Elas vêm mais cedo ou mais tarde. Jesus Cristo, certa vez, quando por esse mundo viveu, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, disse Cristo. Eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Cristo não disse assim, no mundo talvez, por acaso, vai ter algum probleminha. Não. Ele disse categoricamente a nós, vocês vão ter problemas. Jesus sabia muito bem do que ele dizia e do que ele estava falando. E não por teoria, mas na sua própria vida, na sua experiência. Que ninguém passa por esse mundo sem dificuldades. Alguém aqui não tem problema? Levanta a mão, deixa eu ver. Se levantar a mão, esse está com sérios problemas mental. Quem não tem problema? Todos nós precisamos lidar com problemas. Todos nós. A diferença também da lista. Alguns a lista é um pouquinho maior, outros a lista é um pouquinho menor, mas todo mundo tem problemas. Dificuldade. Todos nós temos problemas. Que a vida é permeada deles. E sempre nós continuaremos em busca por soluções para os nossos problemas. Mas não podemos esquecer que não há como evitar. As tempestades da vida, as crises, elas surgem, aparecem. Segunda realidade, elas não são iguais, não são idênticas. Existem diversos tipos de problemas, crises. E eles não surgem de maneira igual, eles são distintos, de maneiras diferentes a cada pessoa. A Bíblia diz que muitas são as aflições, Salmo 34, 19. E as crises aqui, as mais variadas, afetam
de maneira distinta diversos aspectos da nossa vida. Algumas dessas crises são circunstanciais. Significa que as circunstâncias ao nosso redor conspiram aparentemente contra nós. Que falar da famosa lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, vai dar mesmo, dará. Essa é uma crise circunstancial. Outras são de relacionamento. Essas são as que nós mais estamos acostumados. Problema de relacionamento, pai, filho, marido, esposa, o chefe, o empregado. Problemas de relacionamento com pessoas. Quando as pessoas elas estão rodeadas de sentimentos negativos, problemas em sua vida, surge um outro tipo de crise, que são crises emocionais. Depressão, medo tóxico, a culpa, o remorso, raiva. Muitos ali aparentam estar bem exteriormente, sorriso, mas estão bem, mas por dentro destruído. Destruído. Crises emocionais. Portanto, as crises, as tempestades da nossa vida, elas não podem ser evitadas, não são idênticas à terceira realidade, elas não escolhem a quem atingir. Acontecem com todos. Pessoas boas, pessoas ruins sofrem. Portanto, são imparciais. A Bíblia, ela fala a respeito desse assunto assim. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Significa que seguir a Deus, queridos, não garante uma vida sem crise. Não garante viver num mar de rosas. Aceitar a direção de Deus na sua vida não significa receber dele um cheque em branco assinado na qual você faz o que você quer com ele. A única coisa da qual o verdadeiro seguidor de Cristo, de Deus, está protegido da morte eterna. Mas problemas são os mesmos para todos. Como um seguidor de Deus, você também sentirá a experiência de dúvida, ansiedade, preocupação, desânimo. Só que você conhece a fonte, a força necessária para lidar com essas dificuldades. Uma outra realidade é que elas não são previsíveis. As tempestades da vida, elas podem vir de maneira de repente inesperada. Acabei de mencionar a vocês, na história de Cristo, a tempestade surgiu do nada. Os discípulos entraram ali no barco com o seu mestre, e o texto diz que se levantou um forte vendaval, tempestade ali, as ondas balançando o barquinho. O Mar da Galileia é cercado por uma cadeia de montanhas, como se fosse uma grande panela. Ali isso propicia o início de tempestades inesperadas pelo vento, um vento forte. Em certas ocasiões, e a história confirma que ondas até de 3 metros de altura ali podem acontecer no Mar da Galileia. Uma tremenda de uma tempestade. O texto bíblico indica que é como se fosse um terremoto, de maneira rápida que aconteceu. E finalmente, não causam as mesmas reações. E essa é uma outra realidade. As pessoas agem de maneira diferente diante do mesmo fato. No verso 38 do texto de Marcos, nós vemos a reação de Jesus Cristo. Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Mas qual foi a reação dos discípulos? O relato paralelo de Mateus, no capítulo 8, a mesma história agora contada sob o prisma de Mateus, ele escreve que os discípulos gritaram: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! A mesma circunstância, o mesmo mar, o mesmo barco, a mesma tempestade, as mesmas pessoas, mas encontramos aqui 2 atitudes completamente diferentes. Uma atitude de confiança, outra de desespero. Grande parte dos discípulos, eles eram pescadores profissionais. 6 deles, entre os 12, eram pescadores. Cresceram às margens do Mar da Galileia. Eram os experts. Mas eles tiveram tanto medo que imaginavam que iam morrer. Mas quando a reação dos discípulos é comparada com a reação de Jesus Cristo, nós vemos ali 2 aspectos a respeito de Cristo. A sua atitude diante da crise, da adversidade. A primeira delas é que, a despeito de ser Deus, ele também era humano. E ele ensinou o dia inteiro aquele dia, esteve ali passando ensinamentos, e ele estava cansado. Precisava descansar, dormir. Ele estava ali cansado, e por isso nós entendemos que quando nós estamos cansados, nós precisamos fazer a mesma coisa, precisamos descansar.
Cristo já passou por isso, sentindo o cansaço e a necessidade de descanso. Só que essa experiência também nos mostra que ele não estava preocupado. Ele sabia que Deus, o Pai, cuidaria dele. E essa foi uma atitude que demonstrou confiança em Deus. Cristo não estava preocupado com a tempestade. Estava dormindo ali calmamente. Estava, de certa forma, dando exemplo aos seus discípulos. E aqui, queridos, quantas pessoas hoje, é uma questão interessante relacionada entre o sono e preocupação. Muitos não conseguem dormir quando estão preocupados. Precisam tomar remédio para dormir. Na verdade, que dormir de maneira tranquila é uma declaração de fé em Deus. A Bíblia nos diz a respeito daquele que confia em Deus de maneira plena. Ouça. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. E foi exatamente o caso de Jesus. Ele estava dormindo porque não estava com medo. Ele estava ali, numa atitude de tranquilidade, descansando, o barco de um lado para o outro, mas ele dormia como um bebê. Como ter um espírito de paz assim? Como viver tranquilidade diante de uma crise, diante de uma tempestade, diante de uma tormenta? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nos próximos minutos, na segunda parte dessa mensagem. Especialmente por uma razão. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós enfrentará dificuldades que nos levarão a ter medo. Como ter a paz de espírito que Jesus teve? E dessa história que nós podemos aprender 3 atitudes, claramente, na vida de Jesus Cristo, da experiência de Cristo. Que se você colocar em prática na sua vida, vai te ajudar a superar o medo causado por essas tempestades. Tempestades que surgem na nossa vida. Como superar o medo causado pelas tempestades da vida? Atitude número 1. Foque sua mente na presença de Deus. Quando as tempestades que nunca esperamos aparecem, a primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é focar nossa mente na presença de Deus, ao invés de entrar em pânico. Porque Deus está aí do seu lado. Você tira os olhos da crise e coloca os seus olhos em Cristo. Você lembra o que aconteceu antes da tempestade? Eu li e vou repetir para vocês. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Quando os discípulos estavam no meio da tormenta ali, quem estava com eles no barco? Hein? Jesus. Se você estivesse na mesma situação, Deus estivesse ali do seu lado, você sentiria medo, sim ou não? Tudo depende se você reconhece ou não que Ele está presente ao seu lado. Essa é a diferença. Os discípulos estavam absorvidos ali pelo esforço de se salvar, e eles se esqueceram momentaneamente da presença de Cristo, ali do lado deles. Quantas vezes o mesmo acontece com a gente? Quando as situações inesperadas e aparentemente sem solução estão diante de nós, muitas vezes a gente fica desesperado. A gente tenta combater a tormenta com a nossa própria força. Quando nós passamos por provações, por dificuldades, nós temos a tendência de pensar que nós estamos sozinhos. Mas na realidade nós não estamos. Alguém está ao nosso lado, sempre pronto a nos ajudar, a nos amparar, a nos confortar. Pastor, não sei o que você está falando não, porque eu me sinto sozinho mesmo. O problema é esse. Como os discípulos, muitas vezes nós nos esquecemos quem está conosco. Nós precisamos, queridos, sempre nos lembrar, principalmente em momentos de crise, o que é que a Bíblia diz quando ouvimos as seguintes palavras: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus e seu Salvador, eu sou o Senhor, o seu Deus e o seu Salvador.
Você percebe, Deus está dizendo: eu estou com você. Não importa qual seja a sua situação, não importa o que você esteja passando nesse momento, Deus está com você. Você nunca passa por uma crise sozinho. A primeira coisa que você precisa se lembrar é: não estou sozinho, Deus está do meu lado. E se Deus está do teu lado, você vai temer a quem? Se Deus é com você, quem será contra você? Deus, Ele afirma: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Paulo, no Novo Testamento, ele diz: não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada nesse universo pode nos separar do amor de Deus. E esse Deus, queridos, Ele sempre está bem mais perto de você do que você imagina. E aqui eu quero apertar um pouquinho o botão da pausa, para lembrar você de uma extraordinária verdade. A extraordinária verdade que nós encontramos aqui nesse livro. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos um fio condutor na palavra de Deus. E se você me permite, por alguns minutos, eu quero dizer a você qual é esse tema. Lá do comecinho, Adão e Deus eram amigos inseparáveis, até a queda, até a entrada do pecado. Mas certo dia, Deus vem ao jardim do Éden. Vocês escutaram nessa série já? No final do dia, como de costume, para passar tempo com Adão e Eva. Para passarem, quem sabe, aquele momento que caminhavam juntos de maneira habitual. Só que nesse dia, dessa vez, Adão e Eva não apareceram. E é por isso que Deus pergunta: Adão, onde você está, hein? Adão responde, nós vimos já: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo e me escondi. Deus queria passar tempo com Adão. Mas Adão não queria mais estar com Deus. Ele fugiu. Só que Deus não desiste, queridos. Deus ainda, Ele queria estar com suas criaturas. Portanto, Ele continua nesse desejo de manter um relacionamento de amor com os descendentes de Adão. Você percebe isso claramente na Bíblia de Gênesis. Você percebe pessoas que estavam com Deus. A Bíblia fala a respeito de um dos descendentes de Adão chamado Enoque. A sua história é surpreendente. O texto bíblico diz que andou Enoque com Deus. O mesmo aconteceu com outro homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Você percebe? Vez ou outra, alguns entenderam o desejo desse Deus. Um Deus que quer estar conosco. Só que a maioria não compreendia. A maioria se afastava. A maioria se escondia. Só que Deus, Ele se manteve nesse desejo de estar com os seres humanos. Um dia Deus, Ele declara: eu vou começar uma nova nação. Eu vou chamá-la Israel. Eu vou ensinar essa nação a andar comigo. E eu vou usar todo tipo de recurso, método, lições, palavras, para ensinar a eles como estar comigo de tal forma que o mundo inteiro desejará estar também do meu lado. E na Bíblia a gente encontra o momento em que Deus esteve com Abraão, capítulo 12 de Gênesis, o fundador de Israel. E Deus ali, Ele esteve com o seu filho Isaque e com o seu filho Jacó. E a história prossegue, a história continua. Muitas vezes Deus, através desses homens, Ele fez coisas surpreendentes, queridos, para ensinar ao seu povo a como estar com Ele. Uma noite Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú. O relato está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 27, 28 de Gênesis. Esaú estava tentando matar Jacó, porque Jacó havia enganado a ele e também a seu pai Isaque. Jacó fugia. E num momento de crise, a tempestade na vida de Jacó era tremenda. O barquinho de Jacó ia para um lado e para o outro. O vento era frio, forte. Momento que ele se sentia só e desesperado. Ele sabia que se seu irmão o alcançasse, ele estava morto. E fugindo da casa de seus pais, sozinho no campo. Anoiteceu, Jacó procurou abrigo, um local para descansar.
Pouco depois, ele ali encontrou uma pedra, a fez de travesseiro, caiu no sono. E quando dormia, ele teve um sonho. Jacó viu uma escada com anjos subindo e descendo. Então Deus, nesse sonho, aparece no topo dessa escada, por cima da escada, e diz o seguinte a Jacó: ouça, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Tá, pastor, e daí? Queridos, ouça o que diz Jacó. Surpreendente isso. Preste atenção. Na sequência ele diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Esse é o lugar, queridos, em que o ser humano pecador, o enganador, tem, pela primeira vez em sua vida, uma experiência real com Deus. Jacó finalmente reconheceu a presença de Deus. E aqui o interessante é que, em outras palavras, queridos, aparentemente, ouçam, acabamos de ler, aparentemente, de acordo com esse livro, com a Bíblia, é possível Deus estar presente ao seu lado, Deus estar presente ao lado de alguém, e essa pessoa não percebe que Deus está ao seu lado. Jacó disse: eu não sabia. Ele não percebe, ele não vê, ele não reconhece. Sabe aquilo que você encontra em jornais, algumas revistas especializadas de encontrar palavras ocultas? Você procura as palavras estão na diagonal, ao contrário, interessante, né? Ela está ali, só que você não vê, você não enxerga. É mais ou menos assim. Tem muita gente que se torna mestre em achar palavras ocultas, mas não consegue ver Deus. Que, de acordo com a Bíblia, perceber a presença de Deus é uma habilidade que nós desenvolvemos. Nós podemos aprender com o passar do tempo. Portanto, a maravilhosa realidade é que Deus está buscando estar ao nosso lado, sempre mais próximo daquilo que nós vemos. Nós precisamos desenvolver a percepção da presença dele ao nosso lado. Por toda a Bíblia, repetidas vezes nós vemos a mesma situação. Um Deus que quer estar junto de suas criaturas. É como se ele dissesse: eu só quero passar tempo com você. Eu vou estar com você no jardim. Eu vou estar com você no dilúvio. Eu vou estar com você no deserto. Eu vou estar com você na terra prometida. Eu vou estar com você no tabernáculo. Eu vou estar com você nos momentos das suas crises. Eu só quero estar com você. Eu quero que você descubra o que é ter uma vida comigo, de Deus. Deus diz: eu quero que você entenda o que significa viver ao meu lado. O desejo no coração de Deus era tão forte de estar conosco, que o impensável aconteceu. Momento em que Deus comunica às hostes celestiais que Ele mesmo viria a esse mundo. E esse dia aconteceu, queridos. Um bebê nasceu em uma manjedoura. Ele cresceu numa pequena cidadezinha, sem importância alguma. Quando cresceu, conseguiu um emprego ali de carpinteiro, batendo pregos ali 8 horas por dia. Tudo isso por uma razão: para que pudesse estar com suas criaturas. E Jesus recebeu um nome especial nas Escrituras. Lá em Mateus, no 1º capítulo, verso 23, diz que o nome dele era Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Como é que isso aconteceu? Hein? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o tema central desse livro da Bíblia. O constante desejo de Deus
de que nós deveríamos, em cada aspecto da nossa vida, ser um local de habitação para Ele. E quando nós reconhecemos esse constante desejo da presença de Deus ao nosso lado, nós finalmente podemos viver o sonho de Deus na nossa vida. Interessante que antes de subir aos céus, Ele nos deu uma linda promessa. Lá em Mateus capítulo 28, Cristo disse: certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele envia então o seu Espírito para que nós pudéssemos ser o templo do Espírito Santo. E é por essa razão que lá no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, e que nesses minutinhos, de maneira rápida, eu só fiz um apanhado geral para vocês, que nós encontramos o cumprimento da existência humana, como é descrito nas palavras de João. E ele diz o seguinte: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, os seus povos, melhor, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, essa é a realidade humana, centrada na presença de Deus ao nosso lado. Um Deus que busca constantemente, que deseja estar toda a eternidade com você e comigo, suas criaturas. Não um Deus distante, um Deus estoico, mas como um Deus de amor real, presente. Portanto, você precisa focar sua mente na presença desse Deus, porque Ele está ao seu lado, quer você veja ou não, quer você sinta ou não, Deus está sempre ao seu lado. Segunda atitude que nós precisamos, se você deseja, e eu também, vencer o medo. Primeiro, focar nossa mente na presença de Deus. Segundo, entregue sua vida aos cuidados de Deus. Essa é a segunda atitude e lição que nós aprendemos da experiência dos discípulos, que nós lemos no início dessa mensagem. Precisamos entregar nossa vida ao cuidado de Deus. Deus não apenas está perto de nós, Deus se importa. Deus se importa com o que está acontecendo na tua vida. Deus conhece e cuida de você. Na mesma história, agora relatada aqui por Marcos, lemos no começo, nós encontramos os discípulos dizendo: Mestre, não te importas que morramos. E essa, quer dizer, é a típica reação humana. O problema vem, a gente diz para ele: você não se importa. Deus, onde é que você está quando eu estou passando dificuldade? Né? Alguns dizem: onde é que estava Deus quando isso tudo aconteceu? E a primeira coisa que nós questionamos, queridos, por séculos, assim tem sido. Problemas surgem, nós questionamos o amor de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Hein? Por que eu estou passando por esse momento, essa tempestade? Você não se importa, né? Você não me ama. Na realidade, a resposta é: Ele te ama. Sem dúvida alguma, Ele te ama. Ele se importa. Eu queria que você ouvisse com atenção a orientação que Deus nos dá. Aquilo nós encontramos no livro dos Salmos. Ouça. O justo jamais será abalado. Não temerá más notícias. Seu coração está seguro e nada temerá. Quando nós entregamos nossa vida aos cuidados de Deus, queridos, preste atenção, nós não temeremos más notícias. E esse mundo está repleto de notícia ruim. Perdão. Quem de nós não ficou chocado com a chacina que aconteceu na noite de quinta-feira aqui em São Paulo? Né? Eu li algumas manchetes, vi algumas das fotos gráficas. Pessoas aí lavando ali a calçada como um rio de sangue. Em qualquer lugar do mundo, um desastre acontece, a mídia divulga em minutos, quase que instantaneamente. A gente não pode fugir disso. Um desastre aéreo, alguém é feito refém, um terremoto acontece em algum lugar do mundo, uma chacina acontece, como aqui em São Paulo, alguma guerra começa, a gente sabe imediatamente. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, que nós recebemos muita informação negativa. Muito mais do que nossos pais receberam 50 anos atrás. E isso causa em nós um nível de medo, de ansiedade. A Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida ao cuidado do Senhor não teme notícias ruins.
porque eles podem encarar a crise com calma, a despeito daquilo que acontece. O que eu quero dizer com tudo isso? Queridos, nós precisamos entender que calma é a atitude dirigida pela presença de Deus quando nós entendemos que Ele cuida de nós. Só que um aspecto aqui que eu quero citar a vocês. Houve na realidade algo que os discípulos fizeram de maneira correta na experiência do Mar da Galileia. Quando eles ficaram com medo, por um momento eles se esqueceram, mas depois eles buscaram ajuda em quem? Em Cristo. Eles disseram, mestre, isso não se importa. Eles foram ali diretamente à fonte de conforto. Eles não repetiram um monte de orações decoradas. Eles foram diretamente a Deus. Eles foram o único que poderia ajudá-los. Foram a Cristo. E nós precisamos, queridos, diretamente ir à fonte. Nada mais pode nos ajudar. Vá à fonte. Entregue sua vida ao cuidado de Deus. E finalmente, terceira atitude, confie no controle de Deus. Essa é a terceira atitude que você e eu precisamos tomar para encarar as crises dessa vida. O relato bíblico afirma que Cristo, nesse momento, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos, esse é o poder de Deus manifestado ali no controle da natureza. A tempestade estava ali prestes a tragar a pequena embarcação. Jesus diz, aquiete-se, acalme-se. E essa é uma tradução bem amena em relação ao original grego, que significa algo mais ou menos assim. O que Cristo disse foi, calado! Shhh. Cristo se levanta e diz para os ventos e para o mar, quieto, shh, quieto. E instantaneamente o vento para de soprar. Instantaneamente o mar para de se agitar. 2 milagres aqui. O vento para, mas depois as ondas elas se acalmam instantaneamente. E aqueles que já foram ao mar sabem quão difícil é parar um mar agitado. Leva tempo. Qual era o objetivo de Jesus Cristo com aquilo? Mostrar, se aparecer? Não. Ele realizou um milagre para mostrar a nós que nada está fora do seu controle. Nada. E aqui vão, queridos, alguns fatos sobre o medo que nós precisamos entender. O medo surge quando nós perdemos controle de uma situação. Quando nós sentimos que algo foge do nosso domínio pleno, a gente sente medo. E aqueles que já têm uma certa experiência na vida sabem que quase tudo na nossa vida está fora do controle. A gente tem, queridos, muitas razões para ter medo, porque nós não podemos controlar a grande parte dos aspectos da nossa vida. E aqui vai o segredo. Provavelmente a parte mais importante da mensagem de hoje, que eu gostaria que você levasse em sua mente. Para vencer o medo, o caminho é esse. Ter fé em Deus. Ouça só o que Jesus Cristo disse aos discípulos. A grande pergunta de hoje. Jesus disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? E na sequência ele faz uma outra pergunta. Ainda não tendes fé? Vocês percebem? Jesus contrasta medo com fé. Portanto, quando você preenche a sua vida com fé, o medo sai pela porta dos fundos. E aqui é o ponto principal. Em breve, cada um de nós, você, vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que dizer ou assumir, eu não tenho controle de todas as coisas. E esse é um dos maiores passos de maturidade espiritual que você pode dar. É você dizer, eu não posso controlar o que acontece na minha vida. E você não precisa. Porque muitos dos aspectos que estão fora do seu controle não estão fora do controle que Deus tem. Esse Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus está, queridos, perto. Deus tem cuidado por você. E Ele dirige não apenas esse planeta, mas esse universo. Um dos mais conhecidos textos do Antigo Testamento, nós encontramos as seguintes palavras.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aquele que em tudo pode, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E se você me permite, eu queria resumir a mensagem de hoje em apenas uma sentença. Vivemos com tanto medo e ansiedade por confiar tão pouco em Deus. Quanto mais confiamos em Deus, menos medo teremos das coisas desse mundo. É certo, Cristo disse, nesse mundo vocês terão aflições. Esse é um fato que não há como discordar. Só que ele continua dizendo, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu não foi você. Quem venceu não fui eu. Ele venceu. Ele venceu e concede a você e a mim o poder que precisamos, queridos, para poder vencer as coisas que nos prendem como reféns, as coisas que nos causam medo. E Ele te dá hoje a força que você e eu necessitamos para viver a liberdade que só Ele pode conceder. Para terminar, quero fazer uma outra perguntinha para você. Uma pergunta sobre a história de hoje. Você acha que Jesus sabia que a tempestade estava a caminho quando Ele entrou no barco com os discípulos? Será que Ele sabia que eles estavam ali para ser atingidos por aquela tormenta? Será? Claro. Ele sabe todas as coisas, Ele é Deus. Se Ele então, pense comigo, se Ele sabia que a tormenta estava a caminho, por que Ele permitiu que aquilo acontecesse? Se Ele sabia, por que Ele permitiu que os discípulos passassem por aquele momento de crise? Não era mais fácil dizer, pessoal, vamos ficar aqui que está vindo uma chuva forte aí. O vento vai se... Vamos ficar do lado de cá. Por que Ele nem ao menos advertiu os discípulos? Coloca o colete aí que o negócio vai ventar muito. Por quê? Porque Ele queria que eles ensinassem uma verdade. A mesma verdade que Ele quer ensinar para você e para mim. Uma verdade que só aprendemos através da experiência. Uma verdade que somente compreendemos quando passamos por ela. Nós podemos conversar sobre esse assunto, queridos, a noite inteira aqui. Mas a única forma de aprender é através da experiência. E a verdade é essa. Nós podemos confiar em Jesus, mesmo em meio à tempestade. E a única forma de aprender essa verdade é quando você passa pela tempestade, quando você vive a crise, quando você está no problema e você decide confiar nele, a despeito do problema. E você pode, querido, confiar nele quando você estiver passando por dificuldades. Nunca se esqueça das 3 verdades básicas que vimos hoje. Deus está sempre presente ao seu lado. Ele se importa e cuida de você. E Ele tem controle sobre todas as coisas. Qual tipo de tempestade, tormenta que você está vivendo hoje? Tempestade financeira, a tormenta no relacionamento, tempestade emocional, problema de saúde, no trabalho, na sua casa. Talvez hoje você veio para cá com o coração doendo, porque você não encontra a solução que você tanto busca. O vento sopra forte e o vento é frio. Você sente a tempestade
E aparentemente ela é mais forte do que aquilo que você pode suportar. E você tem duas opções. Você pode sentir paz ou ser dominado pelo medo. Jesus pode acalmar as ondas que invadem hoje teu coração. Interessante que o último verso, no final da história, logo depois que Jesus diz: aquieta-te, quando tudo cessa, a Bíblia diz o seguinte: aqueles homens se admiraram dizendo: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Ele não é um simples homem. Ele não é apenas homem. Ele é Deus. E Ele enviou a esse mundo seu Espírito, para que você e eu pudéssemos sempre estar confiantes de que Ele está perto de você, para que você sinta o seu cuidado, que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem esse mundo em suas mãos, queridos, e Ele continua esperando por sua decisão em permitir que Ele habite em sua vida. O que falta para você? Até quando você vai esperar? O momento é esse. O momento é agora. Coloque sua mão nas mãos dele. Entregue sua vida a esse Cristo. E Ele irá retirar qualquer medo do seu coração. Bom Deus, temos medo, Pai. Queremos assumir diante de Ti nesse momento que nós temos receio. A gente tem aprendido, Senhor, na nossa vida que não temos controle de todas as coisas. Não sabemos o que acontece amanhã. Não sabemos o que acontece daqui a algumas horas. Vivemos num mundo cercado de problemas, dificuldades, desafios. E sentimos medo. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes esse medo nada mais é do que falta de fé e confiança em Ti. Mas queremos, Pai, ter a nossa mente focada em Tua presença. Senhor, te suplico, concede às pessoas que aqui estão nesse momento a certeza, Pai, a convicção de que Tu estás sempre ao lado deles. Nunca estão sozinhos. Tu estás sempre muito, muito, muito mais perto do que podemos imaginar. Ajuda-nos, Pai, que possamos entregar a nossa vida ao Teu cuidado. Entender que o Senhor se importa, entender que o Senhor nos ama. E aceitar a realidade que Tu tens todas as coisas sob o Teu comando, sob o Teu controle. E a despeito das circunstâncias de nossa vida, a despeito de muitas vezes não encontrarmos as respostas que tanto buscamos, ensina-nos, Pai, a confiar em Ti e a ter a fé necessária que faça com que o medo possa ser retirado pouco a pouco da nossa vida. Oh Deus, derrama a Tua bênção sobre nós. Ajuda-nos, Pai, que possamos viver Teu sonho em nossa vida. E que possamos confiar em Teu Filho amado Jesus Cristo. E que Ele possa ser a força que dirige a nossa vida. E é no nome dEle, Pai, que te suplico tudo isso. No nome dEle que um dia disse ao vento e ao mar: shh!
e tudo se fez paz e bonança. Em nome dele, que eu te suplico e lhe agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai.